Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, é um prazer estar entre vocês para discutir esse assunto tão importante atualmente, né? Doutor, quando a gente pensou em fazer a entrevista, a gente falava sobre coronavírus. Mas agora a gente fala sobre Covid-19. É isso, doutor? Começa então já explicando para a gente, doutor, por que ele foi rebatizado. Porque o batismo. Ele não foi ele agora tem um nome. Coronavírus não Antes era um ele nome. tinha apelidos, ele tinha informações sendo reunidas, sabia-se a família dele, continua um coronavírus, mas a Organização Mundial de Saúde tem critérios para batizar uma epidemia, uma doença. O primeiro critério é não ter um nome de uma região, de uma etnia, de um animal, para evitar preconceitos e ações depois preconceituosas com relação a isso, porque muito embora o vírus possa ter surgido numa região, possa ter se desenvolvido com uma característica ou não, possa ter um vetor, que é um animal, é uma zoonose, vem dos animais, muitas doenças vêm dos animais, para evitar estigmatizar e, eventualmente, ações de preconceitos. Não criar, inclusive, um registro histórico que pode ser preconceituoso, né? Mais que histórico. Nós já vimos que na história da humanidade, quando eu crio uma associação com um povo, com um lugar, eu posso criar coisas muito negativas que derivam do preconceito. Um exemplo, a febre amarela, nós acompanhamos a descida da febre amarela do norte da floresta em direção ao sudeste. Havia modelos que estavam acompanhando, ela desceu, a febre amarela foi sendo transmitida para o sudeste através da febre amarela silvestre, que afeta os animais. Então, ela desceu pelos conjuntos íntegros ainda de matas. E o que acontecia? Como ela acometia primatas, a febre silvestre, macacos iam morrendo no trajeto dela. E os macacos nos avisavam, com a sua morte, da progressão da doença. Sim. Quando a população ficou sabendo dessa relação, algumas pessoas começaram a matar os macacos, como se a doença é do macaco. Como se eles estivessem contaminando as pessoas. Para a gente ver uma coisa simples, que a doença já não tem o nome do macaco, mas a mera referência gerou coisas que... Quando eu faço isso com uma população, isso pode virar uma tragédia. Então, a Organização Mundial de Saúde tem critérios para batizar, e o vírus é batizado com o seguinte nome. Covid, Co de corona. Que é a família dele. Que é a família dele, V de vírus e D de doença, disease. E 19 o ano em que ele surgiu. Que é uma outra dúvida. Sim. Não é a primeira vez que a gente tem uma epidemia ou um surto de coronavírus, correto? Então vamos começar por aí? Vamos começar pela história do vírus. O coronavírus é um vírus de uma família frequente no reino animal. Então, muitos animais têm coronavírus. Há vários tipos de coronavírus. Da mesma forma que outros vírus também afetam espécies animais. A gripe comum que a gente conhece é uma gripe que a influenza, ela infecta aves normalmente. Então, tem muitos vírus de influenza que afetam aves, mas não afetam humanos. Eu tenho a grande quantidade da família dos coronavírus não afeta humanos. Muito embora eles sejam da mesma família, eles provocam doenças em algumas espécies animais. Só havia até agora 6 coronavírus de importância para a infecção humana. E agora esse é o 7º. Tá. 2 que foram nomeadas alfa, aí 2 tipos de alfa, depois beta, 2 tipos de beta. A SARS, que foi de 2002, que é síndrome aguda respiratória grave, né? Sofrimento respiratório agudo grave. Esse vindo de aves, este é um coronavírus que teve uma importância muito grande, tinha uma mortalidade de 10%. Com esse de 2002. Esse de 2002, que está contida, assim, chegou a matar 800 pessoas no mundo. Depois eu tenho o MERS, que é um vírus ainda circulante no Oriente Médio, que vem do camelo. E que passou a infectar humanos, e esse tem uma mortalidade alta. Então, é uma doença grave ali no Oriente Médio, que é onde ele tem circulado, 35% de mortalidade.
esse coronavírus, os vírus são estruturas muito simples, portanto, com uma grande capacidade de mutação, de readaptação, de combinações. Então, é comum na natureza que haja esse tipo de combinação dos vírus. É por isso que é muito difícil tratar doenças virais, porque os vírus são, digamos assim, muito instáveis a sua estrutura, eles são muito adaptativos. Ocorreu de haver uma combinação, e essa combinação de um coronavírus provocar essa doença atual em humanos que tem 2 meses. Então, é uma doença nova, provocada por um coronavírus novo e que nós estamos ainda estudando essa doença. Nós sabemos algumas coisas sobre elas e outras estamos aprendendo ao longo, estudando, investigando, pesquisando, tratando e vendo como manejar os casos ao longo desses enquanto acontece 2 meses. Então, apesar de nós estarmos falando de uma família que já tivemos episódios de infecção, de mortalidade, nós não estamos falando de algo que a gente já conhece, a gente está falando de algo novo. Exatamente. É um ente novo da família, então, nasceu agora. Nasceu agora há 2 meses e ele tem eu citei o SARS e o MERS, que são coronavírus, para que as pessoas observem que vírus diferentes provocam doenças totalmente diferentes. Quer dizer, muito parecidas, mas com gravidades diferentes. O MERS tem mortalidade de 35%, a SARS tem mortalidade de 10%, e o coronavírus tem uma mortalidade até agora apurada inferior a 2%. Pelo menos é um coronavírus que, apesar de, quando na forma grave, ele tem uma mortalidade menor do que os outros coronavírus que a gente conhece. Outros que a gente já teve contato. E mesmo assim, os números estão avançando, estão progredindo. Nós também, nós recalculamos o risco o tempo inteiro. Que tipo de aprendizado a gente conquista? Porque é muito difícil você estudar e pesquisar enquanto pessoas estão sendo infectadas, porque você tem que lidar com o impacto disso na população, um temor generalizado que a gente tem hoje no planeta, todo mundo com medo de coronavírus, as barreiras de aeroportos, portos, tem um impacto social e a gente tem que dar conta disso, e é uma questão de saúde pública, sim, mas a gente tem que entender o vírus também para entender a proporção do problema. Como é que é isso do ponto de vista do profissional de saúde, doutor? Primeiro, as pessoas... É um dado da realidade, as pessoas precisam e querem estar informadas. Sim. E têm o direito disso. E hoje tem mídias para isso. O que é muito difícil é separar o que é informação válida de informação que é alarmista, que é pura especulação, né? Então, o que acontece? A comunidade científica, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde estão, digamos assim, de prontidão absoluta. Nós temos no Brasil um sistema que é modelo internacional, para a América Latina, isso não existe, né? Ao nível dos modelos de organização de países desenvolvidos, nós temos um sistema único de saúde que a gente não vê, mas que nos protege. Todos os portos, aeroportos, fronteiras são controlados por um sistema de vigilância epidemiológica e sanitária capaz de detectar qualquer alteração nos passageiros, no quadro de migração e interferir para que não se propague, para que a doença não entre no Brasil. E no Brasil nós temos, nos mais de 5.000 municípios, um sistema integrado de informação, uma rede de informação, de vigilância epidemiológica, capaz de, se um paciente tiver características relacionadas a uma infecção como coronavírus, ou outras até que estão sob vigilância internacional, o coronavírus é emergência, nós vamos detectar, essa pessoa, o sistema será informado, essa pessoa entrará em quarentena, em isolamento, e todos os seus comunicantes serão identificados e tratados. Então, com isso, nós temos, nos últimos 30 anos, bloqueado infecções, muitas epidemias no Brasil. Então, não é um sistema novo, é um sistema que há 30 anos está montado, mas que a gente não vê, é que nem anjo da guarda. A gente não vê, mas ele está lá protegendo.
E o anjo da guarda fica mais de prontidão quando você está numa situação perigosa. Como nós estamos numa situação de emergência mundial, os profissionais de saúde estão alarmados, eles estão atentos, alarmados no sentido de todos os alarmes apostos, para detectar precocemente a entrada ou o contato do vírus aqui. Os cientistas, os infectologistas, os clínicos que tratam os pacientes, estão recebendo informações dos lugares onde há tratamento, estão sendo tratados os pacientes, sobre as formas de tratamento, porque elas estão sendo desenvolvidas. Eu sei para as outras doenças o que funciona, mais e menos, mas para esse Covid-19 eu ainda não tenho todas as informações, estamos aprendendo. Então também isso exige dos médicos, dos profissionais de saúde, que estejam atentos e aprendendo, estudando o tempo inteiro. Observando, porque a informação de ontem pode não ser válida hoje. Então, nós temos que estar atualizados e nós estamos sendo atualizados permanentemente. Há várias publicações no mundo, os chineses publicam muito, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, publica muito. Nós aqui temos menos pesquisas, porque nós temos menos casos, né? E tudo isso está fazendo o conhecimento avançar. Mas nós temos 2 meses. Há um ritmo de publicação e de troca de informações entre cientistas, entre médicos, entre profissionais de saúde, muito grande, porque nós estamos tentando generalizar os aprendizados. A comunidade científica é assim. Eu descubro na China, mas a grande experiência de tratamento é dos chineses. Os chineses estão tratando 40 mil casos, praticamente. E nós recebemos de lá uma série de informações do tratamento, as pesquisas vão andando. É um pouco assim que estão os profissionais de saúde. E é o que eu recomendo para os alunos, para as pessoas com quem temos contato. Nós temos que nos manter estudando o assunto. E procurar dar informação na linguagem das pessoas. Quando eu falo em risco, eu preciso traduzir o que é isso em termos de perigo real. Porque senão as pessoas ficam alarmadas desnecessariamente, né? E quando for o momento de tomar providências, caso isso ocorra, eu preciso de prontidão das pessoas também. Então, numa situação como essa, a coisa mais importante é falar a verdade. E falar uma verdade cientificamente embasada, que possam contribuir para o controle, para o tratamento e cura. O que é que a gente tem de diferente ou de preocupante com relação a esse vírus? O vírus tem uma característica da rapidez de transmissão. Uma pessoa infectada, ela contamina de 3 a 4 pessoas. Hoje nós imaginamos que possa ser 4 pessoas. Isso indica a velocidade que o vírus pode se propagar. Se fosse menos que 2, provavelmente a infecção seria autocontida. A gripe, por exemplo? Ela tem mais ou menos esse nível. Esse mesmo nível de contágio, 3 a 4 pessoas. Mas o sarampo é de 12, por exemplo. O sarampo é altamente contagioso. Então, um caso contamina 10, 12 casos. Por isso ele se propaga em epidemia muito mais forte. Sim. Mas esse vírus tem uma capacidade de contaminação grande. Essa é uma característica dele. E há algumas perguntas sendo feitas. Bom, primeiro, na China, é a grande experiência de tratamento, porque eles assumiram seus casos. Eles construíram... A China colocou em quarentena 50 milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu no mundo. Impedir 50 milhões de pessoas de circular numa região que é o epicentro... Talvez tenha tido algum efeito da velocidade de propagação do vírus. É uma tese minha, eu vou estudar, talvez escrever sobre isso no futuro. Mas, de fato, é um fato novo. E isso fez com que hoje eu tenho 400 casos fora da China, quase. Não chega a 400 casos. A mortalidade desses casos é bem inferior à mortalidade chinesa. Então, quando eu falo da mortalidade de 2%, eu falo da média mundial até agora, do primeiro caso até atualmente. Até agora. Na China é uma porcentagem um pouquinho maior. A China, a porcentagem é de 2%. Tá. A porcentagem fora da China, que é menos que 0,5%, eu não posso raciocinar isso, porque são casos
estão fora da China, estão em outras estruturas de tratamento, de atendimento. A velocidade que se esperava não está acontecendo com a mesma emergência que se esperava. Continua a progressão, mas eu tenho não hoje, na mesma velocidade que estava acontecendo. A tal ponto que os chineses mudaram os critérios de diagnóstico. Por exemplo, ele não considera mais doente só alguém que tem um exame positivo. Ele considera doente alguém que tem um caso grave mesmo, foi internado. Então, isso aumenta o diagnóstico. Com tudo isso, veja, quando começou a epidemia, eu fui tateando formas de tratamento. Eu fui desenvolvendo formas de tratamento. Os primeiros infectados, eles tiveram um tipo de abordagem onde eu praticamente estava no escuro com essa doença. Então, você imagina que os casos dos primeiros dias, das primeiras semanas, foram casos que têm um tratamento diferente dos atuais, onde eu tenho, inclusive, 1.000 leitos hospitalares para internar quem tiver um quadro respiratório grave. Sim. Então, acho que isso vai interferir na média da mortalidade. E é isso que eu acho que nós estamos vendo com o coronavírus fora da China. Porque já é um coronavírus que ele está em alguns países onde eu tenho uma grande capacidade assistencial. Eu não tenho ainda um tratamento específico, está desenvolvendo, mas eu tenho uma terapia de suporte muito bem montada. Então, eu consigo, frequentemente, mesmo com um caso mais grave, manejá-lo, manter um paciente com infecção pulmonar grave, com uma pneumonite, com assistência respiratória, com uma série de medidas tecnológicas e técnicas que o mantém, aumenta a sua sobrevida e diminui a mortalidade. Então, estou muito esperançoso com isso, porque os números falam isso. Agora, é um desafio ainda para os infectologistas, para os clínicos, encontrar a forma mais adequada de tratamento. Que remédio pode agir em que fase da doença? Isso que está sendo intensamente estudado. Nós temos muitos antivirais, vários antivirais. Alguns nós sabemos que funcionam melhores ou piores, mas nós ainda estamos acumulando conhecimento até para termos certeza, mas já há indícios importantes sendo observados no mundo. O senhor já destacou que é uma doença respiratória. Os sintomas, então, são do aparelho respiratório, doutor? Isso. O vírus, ele tem predileção. A infecção dele se dá através do sistema respiratório. Ele é transmitido de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva, de tosse, de espirros, que são colocadas no ar. Por isso, a distância de 2 metros das pessoas é uma distância protetora de alguém que está doente, porque com 2 metros a gotícula vai ressecar, é mais difícil transmitir. Mas é pelas gotículas. E às vezes, quando eu espirro e tosso na mão, se ficar nas mãos, eu posso cumprimentar as pessoas e a pessoa passar para outra mão e a pessoa coça os olhos, passa na mucosa e daí essa é a transmissão. Por isso que a gente recomenda que as pessoas lavem as mãos ou passem álcool gel. E se for tossir, tem uma dica, tossir no antebraço, porque é improvável eu contaminar com o antebraço. Não é um lugar que a gente fica tendo contato o tempo todo. Se você não tem um lenço de papel, se você for tossir no antebraço. Isso é para todas as doenças de transmissão respiratória, virais. Isso é o que a gente diz sobre a gripe. Quando a gente está no outono e inverno, são as orientações que a gente dá. E nós já temos uma disseminação, ou já temos um hábito hoje do álcool gel e de lavar as mãos. Você saiu de casa, passou no transporte coletivo, chega em casa, lava as mãos. O melhor é a água e sabão. O álcool é uma facilidade, num lugar onde você não tem água e sabão. Mas água e sabão, a gente fala água e sabão, mas é sabonete, né? Ninguém mais usa. Mas água e sabão é o suficiente. É o melhor. Não é o suficiente, é o melhor. Agora, lavar as mãos significa não só jogar água nas mãos. Significa esfregar as mãos em todas as superfícies. Nas costas das mãos. Dedão. Das mãos, no meio dos dedos. Então, a lavagem de mão olhando para a mão direitinho, né? Este vírus, ele é um vírus que pode ter essa característica. Na maioria dos casos, em 85% dos casos, ele é uma virose
que é autocontido, ele não é uma doença grave para 85% das pessoas, mas em 15% dos casos, ele pode se transformar numa doença mais grave. Quem são as pessoas que são afetadas pelas formas mais graves? Geralmente as pessoas mais velhas, que têm algum comprometimento da imunidade, as pessoas que têm uma doença crônica, diabetes, doenças cardiocirculatórias, doenças pulmonares, que tem o que a gente chama de comorbidade, uma doença prévia, e quando tem a infecção viral, ela tem um quadro mais grave, que é o quadro, digamos, mais baixo. Eu falo infecção respiratória alta, que é coriza, dor na garganta, e ela passa a ter uma pneumonite, uma infecção viral no pulmão, que daí pode ser mais grave. E é essa forma da doença mais grave que tem sido... que tem ocorrido, onde tem ocorrido os óbitos, que são 2% dos casos da doença. E esses óbitos estão mais ou menos concentrados nessa faixa. Isso é importante também, conhecimento da doença, porque é claro que as doenças, de um modo geral, elas afetam mais as pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista fisiológico, patológico, tem uma doença. Mas houve infecções virais, como do H1N1, que ele não tinha essa predileção. Pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, adultos jovens, gestantes. Eu tive uma mortalidade alta nessa faixa. Eu estou comparando as doenças para verificar. Então, parece que o coronavírus, este Covid-19, tem este comportamento, que é uma característica. Então, tudo que está acontecendo, digamos, é o retrato do que eu vou esperar encontrar aqui. Mas como está se modificando a forma de transmissão, eu imagino que persistindo, porque há condições de transmissão internacional, está havendo transmissão entre os países, um ritmo menor, mas está havendo, se chegar ao Brasil, eu digo se, porque pode não chegar, e quando chegar ao Brasil, o bom é que nosso anjo da guarda esteja de prontidão. Porque ele vai detectar na entrada dos aeroportos ou vai detectar assim que a pessoa tiver a primeira febre. Vamos dizer assim. Porque a gente já vai pesquisar, ela vai no médico, a gente já sabe e esse agora. médico vai contactar o sistema. E daí eu tenho todo o mecanismo de proteção para impedir que aquilo se alastre e nos protegendo. Então, eu acho que cada dia nós temos que agradecer aos profissionais da saúde, da vigilância epidemiológica sanitária, que eu repito, eles são funcionários públicos, muito eficientes e necessários. Que são essas referências que as pessoas têm que buscar em caso de dúvidas. Até porque, ressaltando uma informação que o senhor trouxe, 85% dos casos vão cursar como uma gripe comum. Sim. Como essas que a gente já tem o tempo todo e que, inclusive, todo ano muita gente morre no Brasil por conta da gripe comum. E 15% podem evoluir para esses casos mais graves. Agora, a pessoa tem dúvida, o que será que eu tenho? São esses especialistas que devem ser buscados. Uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, porque ali vai ter informação para conseguir diferenciar o que a pessoa tem de verdade, para não criar esse alarde desnecessário. E os médicos estão preparados de hospitais para assistência, unidades públicas e privadas. Todo o sistema de vigilância epidemiológica não vigia só o público. Tá. Ele vigia todos os cidadãos. De qualquer hospital, em qualquer lugar que a pessoa chegue. Tá. Qualquer médico é obrigado a comunicar um caso desses ao sistema. Já é um hábito, já temos isso como um procedimento padrão. Mas existe uma obrigação legal dessa comunicação. Isso faz com que o sistema funcione e ele não alardeia esses casos, ele resolve o caso. Ele bloqueia. E se ele tiver que informar a população, porque é algo que fugiu ao controle, ele não hesitará em informar, porque ele não tem nenhum limite político para isso. O limite é científico. Então, existe risco, eu aviso. Não existe risco, fique tranquilo. O anjo da guarda está de prontidão. Né? Eu acho que essa é uma boa metáfora. Para conseguir explicar. E as pessoas não imaginam, não conhecem, porque não têm intimidade com o Sistema Único de Saúde, para entender que há 30 anos nós montamos e isso funciona muito bem. Agora, doutor, quais são os riscos
que realmente existem para esses 15% que podem cursar com o tipo mais grave? Então, você falou de uma infecção já no pulmão, que já é uma infecção que compromete mais a saúde. Como é que é o desenvolvimento desse tipo? Então, veja, quando a forma é mais grave de qualquer doença, ela merece a abordagem que vai depender muito da situação que o paciente está. Por isso eu digo hoje, eu estou falando que dos casos estudados, dos 40 mil casos, agora a China acabou de mudar o critério, então dos 1.300 já óbitos nós temos uma média. De todos os casos, 15% foram graves. Dos casos que foram graves, que são esses normalmente que vão a óbito, é daí que saem os óbitos, só 2% do total foi a óbito ou menos. Tá. E esses casos que foram de pessoas que estavam com alguma doença prévia ou com alguma comorbidade. Já tinha uma condição de saúde comprometida, digamos assim. Mas esses são os dados acumulados nesses últimos 2 meses. Tá. Normalmente, essas situações, quando eu tenho a situação real num novo quadro, com já novas descobertas, novas informações, eu tendo a diminuir, provavelmente, a gravidade desse contato. Nós teremos um ano de convivência com a doença antes de termos uma vacina apropriada. Quando, no coronavírus SARS de 2002, um ano depois nós tínhamos a vacina, mas aí já não tinha epidemia. Uhum. Pode acontecer a gente ter a vacina e não ter mais a epidemia. Mas antes disso, nós vamos ter já adequado tanto a capacidade de diagnóstico rápida, está se desenvolvendo, nos laboratórios públicos já tem, os privados estão desenvolvendo essa capacidade, e também eu tenho absoluta convicção que vai se encontrar fórmulas de combinação de medicamentos e tal para manejar melhor essa doença. De qualquer modo, não apesar da informação, o risco na China hoje de alguém morrer, na China, por essa infecção pelo Covid-19, é 1 em 3 milhões. O risco de alguém morrer do coração no Brasil é 1 para 250 mil, do coração, de alguma doença cardiocirculatória. Então, eu estou comparando o risco, eu estou falando do risco tecnicamente, sim, mas, naturalmente, pessoas que tenham problemas de saúde têm um risco maior e menor. Então, o risco de alguém morrer de coronavírus no Brasil hoje é 0. Não tem o vírus. Porque a gente não tem... Não tem o vírus. Não há nenhum caso confirmado. Até enquanto essa conversa está acontecendo... Mesmo que haja um caso confirmado... Uma coisa é ter um caso confirmado que veio de fora. Tá. A pessoa estava na China, veio para o Brasil. Eu descobri ele no aeroporto. Ficou em quarentena. Ou eu descobri ele no Brasil, ele começou a ter sintomas, eu tratei. E tratei todos os seus comunicantes, acompanhei todos os seus comunicantes. Aí a pergunta é, esse caso transmitiu para alguém no Brasil? Não, está contido. Então, uma coisa é entrar no Brasil, outra coisa é ser transmitido no Brasil. Então, tem várias etapas da transmissão da doença e eu acho que nós podemos pular as etapas. Não existe nenhum indício de que o vírus chegará no Brasil nesse tempo. Mas não é que, de fato, nós não temos. Se a gente tivesse risco, a primeira alarme seria dada pela autoridade sanitária. Então, confie na informação da autoridade sanitária. Para você ter um comentário sobre... Quando eu falo de SUS, eu falo de municípios, falo de estados e falo do governo federal, do Ministério da Saúde. A China construiu 1.000 leitos em 11 dias. O Ministério da Saúde tomou uma determinação e abriu uma compra, uma licitação, para comprar 1.000 leitos de UTI. Então, se surgir a epidemia aqui, o Ministério da Saúde tem condições de instalar em todo o território nacional 1.000 novos leitos de UTI em hospitais já existentes, que vão abrir uma ala e o Ministério vai colocar todos os equipamentos. Isso vai estar pronto para montar,
talvez tão rápido quanto os chineses, 1.000 leitos de UTI. Uma emergencial no Brasil. Emergencial. Na rede, nós temos mais de 6.000, 7.000 hospitais no país. Nós temos uma rede capaz de dar conta, públicos e privados. Então, essa medida do SUS nacional, eu já tenho a garantia de 1.000 novos leitos de UTI para os casos graves. Isso projeta, se eu tiver 7.000 casos, esses novos leitos darão conta de colocar na UTI os graves de 10.000 casos. E nós não espero que a gente chegue a 10.000 casos. Né? Mas nós estamos preparados e com capacidade de resposta. Isso é a autoridade sanitária que está fazendo. Né? Isso é uma ação de Estado, é uma ação do Brasil, civilizatória, da sociedade brasileira, que organizou esses serviços com a Constituição Federal de 88. Né? E o resultado é muito eficiente. A gente deve, portanto, na dúvida, tente se informar através de fontes oficiais das autoridades sanitárias. Né? Os colegas médicos têm sido muito prudentes nas informações. Eu acho que isso tem ajudado muito a transmitir tranquilidade, né? E isso ajuda as pessoas a se organizarem, se orientarem e organizar a sua vida, né? Agora, doutor, a gente comparou o Covid-19 com a gripe em muitas situações, pelas semelhanças, e algo que a gente sempre escuta aqui no Viver é Melhor é que para a gripe você não toma remédio para cura. Você só dá remédio para amenizar os sintomas e espera o curso natural da doença, que em algum momento o vírus vai embora. Aí a pergunta é, no Covid-19 é do mesmo jeito? A gente pensa em remédio para matar o vírus ou a gente pensa em remédio para dar apoio a essa pessoa para ela resistir até o fim da vida do vírus? Então, dependendo da forma do vírus, comentar um pouco sobre a gripe, voltar um pouquinho. A gripe, as infecções respiratórias são transmitidas por um vírus chamado influenza, parainfluenza, adenovírus. Eu tenho centenas de vírus. Esses vírus completaram ciclos que passaram muitas vezes por animais e no fim do ciclo eles acabam atingindo humanos já em formas menos graves. Tá. Então a maioria das gripes, como a gente conhece, são menos graves. Uhum. Não são gripes que provocam quadro de respiratório grave, eventualmente como uma complicação de uma infecção bacteriana secundária. Tá. Na maioria dos casos de gripe, o tratamento é esse, né? Hidratação, né? E as pessoas têm suas fórmulas familiares, né? Uhum. Mas sempre são sempre chás que hidratam, né? Antitérmico, controlar sintomas, né? Alguns casos de gripe são mais graves. Nesses casos de gripe, eu chego, inclusive, a usar antiviral em algumas fases de transmissão da gripe. Se a gripe é H1N1, eu uso um antiviral, porque a H1N1 provoca formas mais graves de gripe. Então, isso é importante avisar. Nós estamos preocupados com o coronavírus, mas o Brasil tem uma prontidão para a vacinação contra a gripe. Eu acho até o nome vacina contra a gripe um equívoco na comunicação sanitária, porque a vacina não é contra a gripe, é contra algumas formas graves de gripe. E com relação ao coronavírus, eu espero que a gente tenha também alguns manejos, alguns antivirais que funcionem para esse tipo de vírus. E o que é a questão do antiviral é que tem tempos onde ele age, onde ele pode agir. Geralmente no começo da doença. No começo da infecção, quando eu ainda tenho a disseminação viral. Então, cada antivírus tem uma ação e eu preciso escolher o medicamento de acordo com a sua ação e o tempo de evolução da doença. Então, o que está se estudando é quando é útil usar antiviral no quadro de um coronavírus. Quando IC é útil. Combinação de mais que e se o quadro estiver avançado, os antivirais ainda agem nessa fase ou não. Então, tudo isso é objeto... A gente está descobrindo agora. Nós estamos descobrindo, e como os tratamentos estão em curso,
é onde é autorizado que eu faça alguns estudos, onde eu não tenho certeza, mas eu tenho razoabilidade. Inclusive, para concluir a conversa, o senhor falava sobre a gente só ter provavelmente uma vacina 1 ano depois, porque a gente tem que conviver com o vírus, sim, aprender para poder produzir uma vacina. Sim. Vai compensar ainda, doutor, fazer uma vacina? A gente vai tentar fazer uma vacina pensando no Covid-19? Os laboratórios estão a todo vapor. Até porque eles já têm uma vacina pronta de outros coronavírus, eles não partiram do zero. Tá. Eu já tenho 3 laboratórios que estão avançados na pesquisa. O problema é que eu tenho um problema técnico fácil de resolver, que eu resolvo em laboratório. É mais fácil. Fácil não tem nada fácil. Eu uso na bancada, no laboratório, eu consigo desenvolver. A vacina avança mais rápido. Depois, uma vacina, um medicamento, não pode ser usado se eu não testá-la, porque ela eu posso achar que ela faz bem, mas ela pode ser nociva. Então, eu preciso primeiro provar que ela não provoca mais mal que bem, mais dano do que benefício. E depois, se eu tenho que comprovar que ela não é tóxica, é protetora. Depois eu preciso comprovar a atividade biológica dela mesmo. Quer dizer, nenhuma vacina protege 100%. Qual o percentual? Isso é aceitável pelo risco que a vacina tem em si. E depois eu testo em humanos, que é a última fase, quando eu já sei que é segura, quando eu já sei que ela produz efeito biológico, aí eu tenho uma testagem em voluntários humanos. E daí eu apuro qual é o percentual de proteção que ela dá. Bem, esses estudos são os mais demorados, naturalmente. Ainda bem que são realizados, porque eu não posso disponibilizar um medicamento que pode ser pior, trazer um risco maior. Aí eu ter epidemia do medicamento. Sim. Intoxicações, etc. Por isso que demora um pouco esses estudos finais, apesar de eu já ter um início avançado com as pesquisas de laboratório dos outros coronavírus. Então, em algum tempo, provavelmente, nós vamos ter esse tipo de medicação. E a vacina, é útil ter a vacina. Se essa doença for interrompida, a epidemia, sempre que eu tiver um novo surto, eu tenho a vacina pronta. Já tem de onde partir. De onde partir. Doutor Sérgio, muito obrigada por responder para a gente sobre esse assunto, explicar todo o contexto que envolve esse tema. Seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigado. Quero agradecer a paciência, o interesse dos ouvintes também e a gentileza do convite. É um prazer, estou à disposição.